Felipe, boa tarde. A gente vai junto aí, né, agora do BMC Market para o Top News nessa super quarta, né? Super quarta sempre agitada, né? Sempre o momento que a gente mais gosta, né, de cobrir jornalismo econômico, que é quando o negócio fica maluco. Bom, olha, o Jerome Powell, de fato, né, igual o grande Mário estava falando aí na entrevista, realmente é um discurso, um dos mais importantes, né, dos últimos tempos. Ele acabou de falar, por exemplo, agora, que, abre aspas, sabemos que as autoridades responsáveis têm tratado a questão do teto da dívida. Além disso, ele não comentou se as outras autoridades a elevação do teto da dívida dos Estados Unidos. E ali, antes disso, né, um pouco antes, uma aspa que chamou muito a atenção, né, principalmente do mercado financeiro, o Jerome Powell falou o seguinte: os Estados Unidos não deveriam entrar em default de sua dívida. Não posso concluir que o Fed possa proteger a economia se houver ali um default da dívida. E além disso, ele falou antes, né, igual a gente bem comentou agora há pouco, que ele se contenta em ver um payroll razoável em setembro para ali poder apoiar o tapering. Então, o mercado continua de olho, né, nesse discurso. E por conta desse discurso, né, o dólar ele ficou pressionado, né, com o anúncio do tapering, né, o dólar que já estava antes em queda, né, apostando num Fed mais dovish, né, virou e agora está subindo depois que o presidente Jerome Powell sinalizou que o tapering deverá ser anunciado em novembro deste ano. Da queda de R$ 5,25 na mínima, o dólar foi para R$ 5,31. Vou até dar uma olhada aqui, né, para ver quanto é que ele está nesse exato momento. De fato, o dólar aí subindo 0,57% nesse momento a R$ 5,30. Né? A gente vai ficar bem de olho aqui, né? O aviso do Powell também frustrou, né, um pouco a tentativa do Ibovespa de se manter 113 mil pontos, né? A gente sempre acompanha aqui no Top News, né? Esse fusquinha chamado Ibovespa, que a gente sempre brinca, né? Que tenta engatar a segunda marcha, mas não está conseguindo. Aí, de fato, nesse momento, o Ibovespa aí, uma alta ainda, né, de 2,10%, é uma alta ruim, mas aos 112.564 pontos. Inclusive, já queria chamá-los para nossa matéria lá no site, né? Hoje é a BMC News aqui, como todo dia, né, com uma cobertura bastante completa de tudo o que acontece no cenário econômico nacional e internacional. Nós já temos matéria lá falando sobre a ata, né, do Fed, tudo que você tem que ficar de olho nessa ata, né, todos os principais pontos, e também sobre tudo que o Jerome Powell está falando lá. Então vai lá em tempo real, a gente está atualizando minuto a minuto as notícias do mercado financeiro aí, né, desse discurso do Powell, né? Inclusive, a gente estava falando agora de dólar, né, de toda a situação dos gráficos, né, a lógica técnica de chamar ela, então, a grande Débora. Tudo bom, Débora? Boa tarde. Você que está aí com o mapa de calor. Olha só, eu acho que inclusive o pessoal da produção vai só precisar ver, porque eu tenho certeza que eu sou essa pessoa enorme. Mas é que assim, de manhã o pessoal ficou brincando comigo que eu precisava crescer, porque brincam comigo que eu não sou muito grande, que eu tenho que subir um pouquinho aqui, tem um tablado especial para mim, né? Eu subi, mas aí a câmera ficou ainda regulada aqui na altura do Felipe, porque no final das contas eu tomei aqui no lugar do Felipe. Eu vou só baixar aqui um pouquinho a perna para dar uma compensada aqui pro pessoal da produção, depois eles vêm aqui para poder arrumar. Ô, Rafa, vai dando uma olhadinha aí, porque eu sei que o Paulo ainda tá aí respondendo as perguntas, inclusive lá do pessoal, dos jornalistas, inclusive, aí nesse momento. Sim. Vai dando uma olhada aí nas últimas respostas aí que ele tá dando pro pessoal e pros jornalistas, que eu tô reparando aqui de como que o Ibov tá respondendo aí, né, a essa fala aí do Fed, que daqui a pouco, inclusive, a super quarta a gente sabe que tem o Fed lá nos Estados Unidos e tem o Copom aqui. O Ibov segue subindo 2,18%, a gente chegou, né, aos 112 mil pontos, a gente está segurando em 112.268 pontos agora, nesse momento. O dólar realmente segue subindo, como você falou, viu, o Rafa? 5,31%, 5,31% o dólar está cotado agora, a gente está subindo 0,62%, o dólar que vinha aí mais ou menos, chegou a ensaiar a queda hoje e no final das contas a gente vem aí segurando, aliás, subindo muito mais depois dessa fala aí do Fed. Se a gente olhar para o nosso mapa de variação, não muda muito o cenário do que o que a gente vinha assistindo. Eu vou ficar posicionado aqui direitinho porque aí o Léo está aqui para poder ajustar a câmera, tá, gente? Então, Léo, ajusta rapidinho, posso olhar para o meu telão do Profit Pro da Nelogica agora?
Beleza, posso, ele já autorizou. Então, se a gente olhar aqui, eu vou só ampliar aqui para a gente dar uma olhada nos ativos, de como isso tem pesado aqui direitinho nos ativos. Como a gente, vou só mudar aqui para variação, como a gente viu hoje mais cedo, o apetite hoje por commodity foi muito maior, então a gente ainda tem aqui aquele setor de a siderurgia aqui ainda performando como Usiminas aqui, a gente ainda tem Gerdau Metalúrgica, Gerdau também ainda aqui subindo, mas aéreas aqui estão subindo bem, a Azul inclusive também está subindo junto com a Gol, depois daquela notícia, inclusive, viu, Rafa, sobre os carros aéreos, aquela era dos Jetsons, eu não sei se você vai saber o que são os Jetsons, né, Rafa, mas tudo bem, não quero denunciar aqui a minha idade. Além disso, a TAM falou agora há pouco do aumento assim enorme da procura por passagens aéreas depois que os Estados Unidos liberou fronteiras, a gente pode comentar isso daqui a pouquinho, mas o mercado aqui no Brasil segue respondendo muito bem, né, pelo menos depois dessa fala aí dos Estados Unidos, do Federal Reserve, que era realmente o que já o mercado estava meio que aguardando, né, o Rafa? Gera meio que a expectativa, né? Surpresa eu acredito que seria se fosse o contrário, né? Se fosse realmente aí o tapering a partir de agora. Mas então, né? O que a gente tem de novidade por lá? Tem mais alguma novidade do Jeremy Powell? Ele continua ainda respondendo às perguntas dos jornalistas por lá? A grande novidade, né, Débora, que eu acho que movimentou o mercado, né? Por isso está todo mundo de olho aqui, né? E a gente está nessa cobertura especial, foi o tom da fala do Jeremy Powell. Né, o tom que era esperado era um tom mais dovish, né? Inclusive o dólar estava se posicionando assim, o Ibovespa estava aos 113 mil pontos, né? E a gente achou, inclusive, né, a gente estava fazendo o roteiro agora há pouco do Top News, a gente falou, acho que vai bater, vai ficar nos 113 mil pontos, mas aí veio esse discurso que a gente está acompanhando em tempo real e não foi, não foi o que o mercado esperava no tom, mas as medidas do Fed realmente era o que já se esperava, né? Lembrando, inclusive, hoje tem decisão do Copom aqui no Brasil, né? Também a gente tem aí IPCA. Será que esse IPCA vai vir uma surpresa? Aí a Selic, será que vai ser 1 ponto percentual, 1,25 ponto percentual? A gente vai acompanhar tudo bonitinho aqui hoje, né? Olha, o Powell também, o Débora, falou sobre a situação da Evergrande, né? A Evergrande, ele falou assim, ó, a situação da Evergrande parece algo bem particular da China. Ele também falou que a China gerencia a questão e que eles não têm grande exposição a ela, né? Vale lembrar aí toda a questão da Evergrande que a gente vem acompanhando aqui todo santo dia na BMC News, né? Evergrande, que é uma empresa enorme da China, né, com chance aí, né, com os economistas ficam aí com certo receio se ela vai dar calote, se ela não vai. Hoje teve novidade, inclusive, da Evergrande, então a gente fica aqui sempre ligadinho aqui no nosso Top News. E também o Jerome Powell acabou de falar agora, às 4h17, que pode haver algum respingo da situação da Evergrande, por exemplo, na confiança, mas que ele não acredita que a situação da China com a empresa respingue diretamente nos Estados Unidos. Ele também não comentou nenhuma pergunta sobre eventual recondução para mais um mandato à frente do Fed. Ou seja, né, ele aí também não falou não, mas também ele não falou sim. Né? Então ele está o quê? Focando hoje no presente aí, Jerome Powell, no seu discurso aí que mexeu hoje o mercado. Então ele acabou de falar, ó, os defaults corporativos estão bem baixos nos Estados Unidos neste momento. Né? Então aí toda a expectativa pelo tapering que deve vir em novembro, de acordo com o Jerome Powell. Então vamos dar uma olhada, inclusive já vou até passar aqui no chat, dar um oi aqui pra galera, aqui o Helder, o David, o Anderson Cruz, o Macro Trader, né, também o João Guimarães aqui, o Gustavo Novelli. Galera, vai sentando aí o dedo no like aí, pô, hoje é super quarta, hoje tem que ter esse like aí pra incentivar a gente vai ter uma programação extensa cobrindo aqui até sair o resultado lá do Copom, né, vai estar também eu, a Débora, o Alan Gani, todo mundo junto pra gente falar aí de toda a questão do mercado financeiro aí que hoje fica movimentado. Bom, será que eu já posso chamar o grande Gabriel Monteiro aqui? Tem uma overdose, né? O Rafa, você estava falando aí que o Powell, inclusive, falou dessa questão da China, né? De não acreditar que a situação da China poderia respingar diretamente nos Estados Unidos. Só lembrar para o pessoal que realmente, aliás, essa era uma visão que alguns analistas já vinham grifando aqui, já vinham ressaltando, né? Que acreditavam que isso
poderia não respingar diretamente no Brasil. Claro que isso poderia afetar a demanda de siderurgia, porque a China, quer queira ou quer não, por exemplo, é uma das maiores importadoras aqui do Brasil. Isso a gente poderia ver o impacto aí diretamente no setor, mas não que isso poderia afetar a economia global como um todo, que, aliás, a China teria aí um suporte econômico para poder conseguir absorver isso de uma maneira local, né? Então, realmente, aí, seguindo um raciocínio que também analistas e economistas já vinham repercutindo aqui durante essa semana que passou, a gente já veio falando sobre isso aqui na programação da BMC News, e o Powell acaba de falar também a mesma coisa. E sim, podemos, claro, dar boas-vindas aí, porque, aliás, né, além das boas-vindas, boa tarde para o Gabriel, também quero lembrar do nosso convidado de hoje. A gente está aqui nessa cobertura especial em dias como hoje, a gente vai passando a nossa programação, né, direto aqui para o pessoal, para que a gente não perca o ritmo e não perca nada do que está acontecendo na nossa programação, mas a gente também hoje aqui vai ter o analista técnico do Eu Me Banco, Henrique Garcia. Eu sei que o pessoal gosta bastante aqui no chat quando a gente traz o analista técnico, principalmente dias assim, né, para poder a gente ver como é que fica aí o posicionamento e o comportamento de alguns papéis. Olhar no gráfico é sempre mais interessante, né, Rafa? Exatamente. Gabriel, boa tarde. Boa tarde, Débora. Boa tarde, Rafa. Um prazer estar aqui com vocês novamente nessa Super Quarta, primeira Super Quarta de Gabriel Monteiro aqui no Top News, primeira Super Quarta do Top News, inclusive, nossa nova programação estreando essa semana. Estreando muito bem, né? Com muita notícia boa, muita coisa bacana para trazer para vocês. Pois é, e o Powell continua ainda falando por lá. Ele diz o seguinte: olha, o salto em expectativas de inflação em grande medida compensam fraqueza anterior. Ele diz que vai seguir bastante atento às expectativas de inflação e que tapering será gradual. Isso, na verdade, eles já vinham falando por lá, né? Que isso iria acontecer realmente de forma gradual, que não seria assim, né, de maneira tão repentina, que seria feita de maneira gradual, mas aí a expectativa de quando isso iria acontecer, a partir de quando, né? Ainda não decidimos sobre o tapering, nem sobre o seu ritmo. Ao mesmo tempo que ele disse que é de muito gradual, diz que não decidiu sobre o ritmo. E aí, né, Rafa? E aí? É gradual ou não é gradual? Olha, eu até, Débora, estava aqui puxando, né, os pedidos de seguro-desemprego dos Estados Unidos, que, salvo aí engano, né, eles tiveram ali um índice, né, foi no dia 2 de setembro, a última vez que saiu. Eles tinham ali atingido o menor patamar desde da pandemia, né, então, desde o começo da pandemia. Então a gente sabe, né, a decisão de órgãos regulatórios como o FED, como o Copom, eles são baseados em quanto de estímulo você vai ter que dar para gerar emprego, para você conseguir sair, né, da crise. Então, quando teve ali, né, os pedidos de seguro-desemprego atingindo um menor nível, a gente achou, né, ali na época, ali em 2 de setembro, que hoje seria o dia que ele iria falar assim, não, a gente vai zerar o tapering, mas ele tomou uma postura um pouco mais cautelosa, né, atingindo ali, falando que para novembro vai ser quando ele vai né, mexer aí no tapering, vai retirar, e obviamente gradualmente, né, imagina um país tamanho dos Estados Unidos, que teve estímulos aí na casa do $1 trilhão, né? Imagina se ele tira do meio do nada, ia ser uma coisa de maluco. Então, realmente aí também teve a questão dos números de vacinados, né? O número de vacinados foi, né, expandiu ali, né? Dando mais otimismo ao mercado de trabalho, enfim. E também aí, então, o Jerome Powell mexendo bastante com o preço do dólar, que inclusive vou até trazer aqui, Débora, se você me permite, né? Porque a gente sempre fala que a gente quer viajar para Disney, né? Hoje o dólar está subindo, então aí nosso plano de ir para Disney não tá bom não, né? Mas a gente tem até novembro, pelo menos, que é quando eles vão liberar, né, o passaporte da vacina, né? E pelo menos a gente consegue esperar até lá, pelo menos, né? Mas para quem tem investimentos lá fora, tá bom, né, Rafa? Tá excelente. Tá bom, né? Então é aquilo que eu sempre falo por aqui, né? Então, assim, às vezes a gente precisa mudar um pouco aí o ponto de vista, né? Depende do perfil do investidor, depende da estratégia. Dias de queda, às vezes pode ser um dia de compra, né? Para depois, em dias de alta como hoje, vir aí os lucros. Dias de alta de dólar, bom para quem já tem aí uma exposição no exterior. É dia aí de realmente lucrar um pouquinho, né? Mas, Rafa, o Powell falou aí sobre essa questão da Evergrande, né? Um dos destaques internacionais, a gigante imobiliária, inclusive chinesa, né? Que está aí, né, à beira dessa falência, inclusive. A gente viu isso, né, desde a semana passada, que a gente vem repercutindo sobre isso por aqui. E, no final das contas, a gente, enfim,
teve destaques disso o dia inteiro, a gente vem acompanhando isso o tempo todo, a gente vem falando sobre isso na nossa programação, a gente anunciou um pequeno acordo aí com o credor local, né, para evitar esse calote aí dos juros durante a nossa programação, né, o que ajudou a aliviar, inclusive, essa tensão na economia global nessa quarta-feira. A situação do grupo com uma dívida acumulada de mais de 300 bilhões de dólares ainda mantém os mercados internacionais em suspense, mas a gente vai agora aos Estados Unidos com a Giovanna Locatelli, porque ela tem mais detalhes aí sobre os valores dessa negociação, né, que inclusive aí fez o Jerome Powell dizer que pode não chegar a atingir nada os Estados Unidos. Deu uma tranquilizada até no Powell lá. Vamos lá, Giovanna. Débora, eu vasculhei alguns relatórios da Refinitiv e achei alguns dados importantes aí sobre esses valores. A incorporadora disse num comunicado que faria o pagamento do cupom de título de 5,8% negociado em Shenzhen. O pagamento totaliza 35,88 milhões de dólares, de acordo com os dados da Refinitiv. A Evergrande deve fazer o pagamento do título offshore dentro do prazo, mas a incorporadora não indicou se vai conseguir pagar aí 83 milhões e meio em juros devidos aí dentro do prazo estabelecido, que é março de 2022. Ambos os títulos entrariam em calote, então se a Evergrande não liquidar os juros dentro de um prazo de 30 dias das datas de pagamentos programadas, né? Isso acontece, as empresas chinesas geralmente pagam títulos domésticos por meio de uma câmara de compensação quando eu pago diretamente para os seus detentores. Isso geralmente é porque a companhia ou não consegue pagar total, né, o valor total devido, ou também perde o prazo de pagamento. Normalmente, então, envolve uma extensão de parcelamento ou a redução do valor do título. Os investidores globais, claro, acompanham toda essa movimentação da Evergrande para ver até que ponto isso vai impactar os mercados mundiais e as economias internacionais. Inclusive, Débora, porque a Evergrande pegou empréstimos de outros países também. A gente volta com você aí no estúdio. É isso aí, obrigada, Giovanna. E vamos para as notícias aí do mundo corporativo. É que a Melius aí está subindo 210% no ano, de acordo com o Broadcast. Até então, esse é o maior ganho entre as companhias listadas recentemente aí no índice, né? Então a gente vai ao vivo aí, né, Rafa? Vamos lá falar sobre essa Melius, que aliás, bom, eu não quero fazer aquela brincadeira de ontem, não vou segurar um pouquinho. Vai lá, Rafa, atualiza aí pra gente o Melius. É isso aí, né, Débora? Porque foi antes mesmo de completar um ano de estreia na B3 que a Melius conquistou esse status de empresa com melhor desempenho em 2021 entre as companhias que fazem parte do Ibovespa. Desde que as ações da startup de cupons de desconto e cashback começaram ali a ser negociadas em novembro, a alta foi de 400%, com ganho de valor de mercado de 5 bilhões de reais. E apenas neste ano, os ganhos acumulados dos papéis superaram a casa dos 200%, como a gente estava falando. Só recapitulando um pouco a trajetória da companhia, né, para a galera de casa, né, Débora, do IPO para cá, a Melius buscou se consolidar na área com pelo menos 5 aquisições, sendo uma delas internacional, além de fortalecer o sistema de descontos e cashback, e também aprofundar a atuação no segmento de serviços financeiros. Daqui a pouquinho, né, Débora, a gente pede para o nosso analista técnico de hoje, o Henrique Garcia, dar uma olhada no papel aí para saber se a Melius tem força para manter essa linha de alta ou não vai engatar. Enfim, a gente vai dar uma olhada, né, Débora? Pois é, Rafa, mas vamos lá, vamos também agora a notícia da empresa que anunciou distribuição de debentures, né? Vamos continuar falando aí do mundo corporativo, que a Unidas foi que anunciou aí debentures. Conta aí mais pra gente. Teve notícia aí que agradou, né, o acionista da Unidas, né? Afinal, a Unidas informou nessa quarta-feira que a sua oferta pública de distribuição de 1 bilhão e 100 milhões de reais de debentures simples, não conversíveis em ações, em série única. Foram emitidos ao total 1 milhão e 100 mil papéis no valor unitário de R$1.000. Enquanto isso, a liquidação financeira será feita na quinta-feira, no dia 23, com as negociações se iniciando no dia 28 de setembro. Os papéis têm prazo de vencimento de 10 anos a partir da data de emissão, que foi no dia 15 de setembro de 2021, com a remuneração de 6,5% de acordo com o definido em procedimento de book building, né, Débora?
É isso aí. Bom, e a demanda por crédito caiu 7,9% em agosto, na comparação com julho, de acordo com o indicador da demanda do consumidor por crédito da Serasa Experian. Até agora, essa é a maior queda deste ano, que tinha registrado outra baixa já no mês de janeiro, de cerca de 4%. Houve retração em todos os segmentos analisados, com destaque aí para a indústria, que teve o maior tombo, com baixa de mais de 12%. Na avaliação do economista do Serasa Experian, essa queda é um reflexo do sentimento de insegurança que se fortaleceu no começo de agosto, com o aumento da inflação, da instabilidade política e também da crise hídrica. Bom, vamos agora voltar aí com o Rafa, que tem novidades sobre essa crise hídrica. Rafa, conta aí pra gente. Débora, hoje teve declaração, do secretário de Energia Elétrica do Ministério de Minas e Energia, o Cristiano Vieira, que falou que o programa de incentivo à redução voluntária de consumo de energia elétrica, que é uma das medidas do governo para liderar com a crise hidrelétrica, deve encerrar setembro com uma economia de até 500 megawatts. A declaração foi feita pelo secretário durante o evento nesta quarta-feira. O programa começou em setembro com a aprovação de redução voluntária de demanda de pouco mais de 200 megawatts. O secretário Cristiano Vieira também disse acreditar que a economia de energia decorrente do programa deverá aumentar em outubro, mas ele não estimou um número para o próximo mês. Desde o dia 1º de setembro, o Operador Nacional do Sistema Elétrico, o ONS, está recebendo ofertas dos agentes para o programa de redução voluntária da demanda. Pelo esquema, em teoria, compensaria mais o sistema elétrico arcar com os custos do programa do que despachar as térmicas caras. Podem participar do programa consumidores do mercado livre de energia ou agentes agregadores de demanda desses agentes, sejam eles geradores ou comercializadores. O secretário disse ainda que as medidas do governo para liderar com a crise hidrelétrica em 2021 e 2022 são suficientes para atender a demanda e a potência diante da maior crise hídrica dos reservatórios de hidrelétricas, que é a principal fonte de geração elétrica do país em mais de 90 anos, Débora? Isso aí. Bom, e a comissão especial, Rafa, que vai tratar aí sobre a PEC dos precatórios, se reuniu pela primeira vez nessa quarta-feira em Brasília. Conta mais aí pra gente sobre como foi o andamento dessa reunião lá em Brasília, Gabriel. Débora, nessa primeira reunião, ainda no período da manhã, já foi definido o presidente da comissão, o deputado federal Diego Andrade, do PSD de Minas Gerais. A PEC, que teve aprovação aceita na semana passada na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, pode sofrer modificações na comissão, que terá 34 integrantes titulares e o mesmo número de suplentes. Só que com a pressa, o presidente da Câmara, Arthur Lira, quer concluir a votação da PEC que regulamenta o pagamento de precatórios até 20 dias na casa. Enquanto isso, no Senado, a expectativa do presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, é de 2 a 3 semanas para encerrar a votação. Depois do anúncio do acordo para solucionar esse meteoro de mais de 89 bilhões de reais de despesas com dívidas judiciais previstas para 2022, a proposta apresentada por deputados foi apresentada aos deputados, mas como o tema é muito complexo e ainda existe muita desinformação, inclusive, Débora, nos bastidores parlamentares reclamam que nenhum texto ainda foi apresentado a eles. Só lembrando que já tem reportagem sobre o andamento dessa primeira reunião da comissão lá no nosso site em bmc.com.br e que temos uma entrevista exclusiva com o presidente da comissão para o BMC Stock, onde ele falou que é preciso ter regras para manter o teto de gastos. Então corre lá no nosso site para conferir. É com você, Débora. Isso aí, Gabriel. Muito bem. Vamos lá, gente. Conferir no nosso site bmc.com, bmcnews.com.br. Tem reportagem aí completinha, com todos os detalhes aí sobre esse primeiro dia de comissão aí da PEC dos precatórios, inclusive, não só sobre essa, mas tem atualização minuto a minuto com tudo que está acontecendo aí no mercado nacional e internacional. Fiquem ligadinhos, porque a gente está de olho, tem uma equipe aí de olho em tudo que está acontecendo. Deixa eu só dar um oi aqui para o nosso pessoal, inclusive. Tem um Gustavo Novelli que está aqui direto aqui falando com o pessoal, tá numa conversa aqui super deixa eu só entender aqui essa sua conversa, Gustavo, mas oi para você também, tá? Eu tá dizendo assim, Cash 3 derreteu legal. Derreteu o Cash? Depois eu vou dar uma olhada aqui, mas Cash estava subindo até hoje de manhã, hein? Eu sei que Cash tinha reduzido aqui a alta, viu, Helder? Mas caiu, hein? Tava derretendo, não, mas tinha reduzido ganhos aí. Cash começou o dia... exatamente isso. O Diego está dizendo, mas agora já está em queda. Muita emoção para um papel só. É exatamente isso, Diego. Aliás,
né? Para quem de novo, para quem acompanha, que eu acho que essa fala vai ficar meio que patenteada. Débora sempre diz isso, sempre digo isso, porque, né, porque acompanha aqui a gente. Dia desses atrás, a gente já tinha falado aqui sobre isso, sobre essa questão da volatilidade do papel, que realmente aí quando tem uma movimentação sempre é muito grande, dias de muitas altas ou dias de muitas baixas. E aí foi uma movimentação, inclusive, a brincadeira que eu ia fazer quando eu falei de cash, gente, é porque o Gabriel esses dias aqui estava com papel, ele saiu do papel, mas ele saiu num bom momento, né, Gabriel? É isso aí, Débora. Bacana o pessoal do chat lembrar aí de Cash 3, porque daqui a pouco a gente tem nosso analista técnico de hoje, Henrique Garcia do Banco, para dar uma olhada no papel, ver se é um bom momento para entrar na empresa, se com essa queda aí de hoje, o papel tá barato, o papel tá caro, vamos ver o que aí o nosso analista técnico de hoje tem a dizer sobre a empresa. Exatamente isso. Aliás, Gabriel, deixa eu já me despedir de você, dar um tchau, te liberar aí para o pessoal da redação para poder ir atualizando tudo lá por fora. A gente continua aqui, né, Rafa, tocando tudo. Amanhã a gente se encontra aqui novamente, Gabriel, no fechamento do mercado. Vamos continuando por aqui. Rafa, obrigada, Gabriel. Perfeito, Débora, muito obrigado. Agradeço o Rafa, agradeço todo mundo que está nos assistindo. Até mais, Gabs. Então, olha só, gente, o pessoal tá aqui dando um oi. Gente, daqui a pouquinho a gente vai ter um analista técnico por aqui, o Helder Tracei por aqui, tá, claro, garantindo aqui a audiência da gente. O Peter Santana dando boa tarde pra gente. O João Guimarães tá aqui, o Marcelo também Ferreira tá por aqui. Olha que legal. O Helder... olha isso, gente, vocês estão interagindo bastante hoje. Eu quero ver essa interação. O David Pirillo também tá por aqui. Quero ver essa interação aí também agora na hora que a gente for chamar o nosso Cirelinha voando. O Carlos está dizendo que Cirelinha está... A Helder está atualizando aqui para mim. Está caindo o cash, está caindo 7. Olha só, então foi uma boa virada, hein, Helder? Porque hoje de manhã estava dando uma boa subida mesmo, o cash 3. Depois eu vou dar uma olhadinha aqui nisso para vocês. Bom, mas vamos lá. Vamos para o nosso analista, Rafa? Vamos sim, mas antes eu só atualizar aqui, viu, Débora? Estava vendo aqui Melius, né? Melius hoje que chegou a subir 5%, né? Mas ela caiu e está na casa da queda do 0,39%. Vou até trazer aqui do Profit da Nelogica, né? Para a gente ter uma noção um pouco melhor, né? Para a gente saber exatamente o que aconteceu com o Cash 3 hoje, né? Vamos dar uma olhada aqui. Ó, Cash 3 hoje, né? Que está... de fato, está caindo 1,05% nesse momento. Você narra e eu ponho aqui na tela. Tranquilo, então vou narrar aqui. Bem, amigos da rede... Brincadeira, não. Mas vamos lá, olha só. O Cash 3 está caindo 1,32% aos R$ 7,50. Acho que a Débora já está com o gráfico no mapa de calor já, ô Débora? Tá olha aqui, só. Aí você narra, vai lá. Beleza, então, olha lá. Ó. A gente puder olhar ali, ó, o 7,50 agora tá caindo, ele tá tentando reverter ali a queda, mas vamos dar uma olhada ali. Ele subiu muito, mas fez igual um toboágua e acabou caindo muito durante aí a sessão dos meses de julho, agosto e setembro. E nesse momento ele tá uma queda de 1,57%, 1,18% agora para derrubar o narrador e caindo para R$ 7,44, correto? Ele estava numa época ali, numa queda, né, em março desse ano, né, ali aos R$ 3,00, né, R$ 3,41 na época ali, e depois deslanchou o papel, né, ele foi deslanchando ali, chegou à casa dos R$ 12,00 e aí caiu para casa agora dos R$ 5,00 e agora ele está na casa dos R$ 7,50. Você acha que tem o talento para ser narrador, ou Débora? Tá maravilhoso isso, eu tô gostando demais desse Top News. Ai, gente, maravilha, olha aí, que demais. Vamos lá, inclusive acho que a gente pode começar aqui com o Henrique, trazendo justamente a análise dele aí com o Cash 3 para poder a gente entender um pouco mais. Vamos lá, vamos com o Henrique Garcia. Henrique, você que já devia estar aí acompanhando aí aqui a minha ilustração e narração do Rafael Lara sobre Cash 3 aí. Então, nada melhor, seja, claro, muito bem-vindo aqui ao Top News. Então, vamos lá, vamos começar com o Cash 3 aí, para você falar e explicar um pouquinho aí pra gente se, por exemplo, esse Cash 3 tem fôlego para poder manter. Bom, ali de alta já não vai ser mais, né? Porque o Cash 3 tinha começado o dia com alta, já virou, já tá caindo. É um papel que tem vindo aí numa imensa volatilidade. Mas, por exemplo, o Broadcast hoje falou que é um dos papéis que está acumulando mais alta no ano. Como que você está olhando isso aí, ô Henrique? Primeiro, boa tarde, Débora, boa tarde, Rafa. Eu estava aqui por trás dos bastidores acompanhando a excelente narração aí do Rafa. Vamos dar uma olhadinha. Vou compartilhar então a tela aqui para a gente dar uma olhadinha aí no gráfico da Cash 3. Vamos lá, Cash 3.
gráfico aqui na tela. A Cash 3, se a gente olhar aqui o histórico dela diário, né, ela veio de uma queda aqui nos últimos, desde agosto ali, ela veio com uma queda forte aqui, fazendo um movimento que a gente fala que é um canal de baixa, né, que é toda essa queda que ela tem aqui, e agora nos últimos pregões aí, ela vem querendo reverter essa situação. A gente vê que aqui ela rompeu a média móvel de preço de cotação, que é essa linha tracejada verde aqui, ela tenta fazer aqui um de alta aqui. É uma figura gráfica que a gente fala na análise técnica que simboliza uma possível reversão, né? E aí, o que acontece? Tá vendo que aqui a gente tem dois pavis? A gente pode falar que esses dois pavis aqui, eles formam aí uma linha de resistência, a gente fala na análise técnica. E para a gente olhando aqui esse desenho gráfico que a Cash 3 traz para a gente, seria um ótimo ponto de entrada aí para o investidor que está pensando em entrar, ela romper aqui ó, essa linha da região de 8,15 mais ou menos. Ela rompendo aqui essa linha de resistência, aí seria um ponto de entrada aí para o investidor que está pensando em entrar em Cash 3. E aí a gente pode pôr como alvo aí, ó, ela rompendo essa região aqui ó, de 8,16, ela deve vir buscar aqui o topo na região dos 12,66, mas é bem importante aqui a gente colocar como stop para o investidor que pensa em entrar a região aqui ó, da mínima de 7,54 da cotação de hoje. Se a gente dá uma olhadinha aqui, ó, ontem ela até teve uma alta de pouco mais de 13%, então é normal hoje ela ter uma queda ali de 0,53. Aqui embaixo a gente pode notar também um forte movimento, um volume. Essa linha que a gente tem aqui é a linha TPV, né, que é a linha de tendência para esse volume, e a gente vê uma inclinação ascendente, e ela aqui está superior dessa linha vermelha aqui, que seria a média ali do volume de negociação. Então, ela está aqui bonita aqui para o investidor que está pensando em entrar aqui para a gente, só aguardar a confirmação do rompimento aqui, ela rompendo, aí sim é um bom sinal aí para o investidor. Maravilha, maravilha. Vamos pegar alguns setores, o Rafa. Bom, siderurgia, claro, está aqui numa alta bastante expressiva no dia. A gente sabe que, claro, é o preço do minério de ferro que está pesando aí no dia, mas me chamou a atenção hoje, Henrique, o setor de saúde, que está desde o início da manhã, que vem nessas quedas aqui, Intermédica aqui hoje, a Apivida, que também está caindo. Hoje o Qualicorp também está nesse patamar negativo desde o início do dia. Não sei se seria aí uma mudança, um rotation mesmo aí de setor, o que está acontecendo, mas desse setor de saúde, como que você está olhando aí? Tem algum papel aí que está pesando um pouco mais? Inclusive tem gente aqui, o Tima Marcondes está pedindo para poder dar uma olhadinha aqui em Apivida. Vamos começar por Apivida, pode ser? Pode sim, Débora. Vamos abrir aqui. RAPV3. É um setor que, se a gente diminuir aqui o tempo gráfico, ela está vindo aqui de um movimento de consolidação, né? A gente teve uma forte queda aqui nesse papel, desde lá do comecinho do ano, e agora ela está passando com um movimento de consolidação, que é esse movimento lateral que a gente vê aqui no gráfico, né? A gente fala que é um período onde o ativo está descansando, e geralmente esse movimento lateral, ele serve ali, ele pode simbolizar uma figura de continuação. Então, por exemplo, como é que a gente veio de movimento de queda e agora esse papel segue laterando, uma tendência que a gente tem de analisar é que ele deve seguir esse movimento aqui de queda, fazendo esse movimento aqui para baixo, tá? Então, é um papel que ainda não vejo com bons olhos por enquanto, porque ele veio de uma queda, ele vem fazendo um descanso lateral e ainda não está assim mostrando uns sinais de reversão. Se a gente até reparar aqui embaixo, na linha TPV, que mede ali o volume de negociação desse ativo, a gente pode ver aqui que ele está querendo cruzar a linha média de volume para baixo. E quando a gente tem esse cruzamento da linha de tendência de preço e volume cruzando a média para baixo, significa que vai ter um volume comprador muito fraco e o volume vendedor tem de ser muito mais forte. E a bolsa de valores, ela é uma mão de dois lados, né? De um lado a gente tem um movimento comprador e do outro a gente tem um movimento vendedor. Quanto mais forte for esse movimento vendedor, mais tende a cair ali, mais tende a se desvalorizar o preço daquele ativo.
Então, a RAP é um papel que, no momento, graficamente, não apresenta um bom sinal ali para o investidor. Quer ver um outro papel do setor para a gente comparar? Sim, por exemplo, eu estou até abrindo aqui no meu telão do Profit Pro da Nelogica, eu estou vendo que Intermédica também está caindo bastante aqui, olha, 4,14%, Fleury cai 0,12%, Qualicorp 1,26%, nesse momento aqui. Dos setores, eu acho que a Apivida é o que mais está caindo, além de, por exemplo, Intermédica 4,16%, e em seguida que está vindo a Apivida aí com a segunda maior queda do setor. A gente tem aqui também o papel da ODPV3 aqui, que é da Odonto. Ela também ali está querendo aqui fazer uma retomada aqui. A gente tem aqui uma pequena inclinação aqui do volume comprador, mas se a gente vê, ela está com um papel um pouco parecido com o que a gente acabou de ver, né? Ela vem aqui desse movimento de queda, ela vem fazendo esse movimento lateral, que a gente fala na análise gráfica, que seria um pequeno descanso, mas ela está conseguindo romper aqui. A gente vê aqui que a última cotação, ela está acima da média móvel de preço, só que logo no pregão seguinte, se a gente aumentar aqui um pouco o gráfico, a gente consegue ver que ela está devolvendo parte desse ganho aqui, mas é um papel que ainda está tentando se recuperar um pouquinho mais do que o papel anterior que a gente acabou de ver. Maravilha, então. Mudando agora um pouquinho de setor, porque tem gente pedindo CEMIG aqui, é isso, Rafa? Teve CEMIG, mas antes, para eu não ser injusto, o Matheus Calado tinha perguntado logo no comecinho sobre BID11. Se você puder analisar para a gente, por favor. Vamos olhar bancos digitais. Senão o cara vai me matar. Ele vai vir aqui e vai... Os digitais estão subindo. Claro, vamos dar uma olhadinha. As pessoas... salve minha vida, por favor. Porque senão, né, as pessoas elas ficam bravas, né? Essa questão de fila aqui no Brasil é uma questão que deixa as pessoas bravas. Então a gente tem que seguir a ordenzinha aqui, senão sai briga, né? Se a gente olhar aqui o Banco Inter, ele é um papel que ele veio com uma forte valorização, desde a gente pegar lá de outubro de 2020, ele veio com uma forte alta e agora ele está devolvendo parte desse ganho. Então a gente teve uma alta muito grande e é normal que depois de uma série de meses de alta, esse papel ele venha descansar um pouco. Então é um papel que ele vem descansando de uma alta, a gente tem quase um ano aí de um papel que vem se valorizando forte, e agora ele está tendo um pequeno descanso. Se a gente olhar mais de perto aqui, a gente vê aqui que ele está abaixo da linha média móvel de preços aqui de cotação, mas é um papel que tem ganhar força com a alta da taxa da Selic. Mais tarde, às 6 horas, a gente tem a reunião ali para divulgar o aumento, o mercado espera ali uma alta de 1 ponto percentual, e o setor financeiro é um setor que tende a se valorizar e tende muito bem com a alta da taxa básica de juros. Então, é um papel que ele vem de um período de queda, mas se a gente olhar aqui o histórico semanal de cotação, vamos pegar aqui, é um papel que ele subiu aqui, se pegar de abril até julho, fez um pequeno descanso, continuou subindo aqui, fez mais um descanso e agora ele segue replicando essa alta e vem fazendo mais um movimento de descanso. Esses pequenos descansos aqui que a gente vê, essa inclinação aqui para baixo, depois de um movimento desse de alta, a gente fala na análise técnica que ele forma uma figura da bandeira. E na análise técnica, essa figura da bandeira ela é um sinal de continuação. Como assim de continuação? Para ficar um exemplo mais claro, a gente teve aqui um movimento de alta. Deixa eu limpar aqui, para não confundir a galera que está vendo a gente. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, a gente teve esse movimento de alta, aqui a gente teve um pequeno movimento de queda, e essa figura aqui forma uma bandeira. E ela é uma continuação, porque ela tem que replicar essa pernada de alta aqui, que foi o que aconteceu aqui, Ele subiu, fez um pequeno descanso, e depois replicou novamente essa pernada de alta aqui, que a gente chama aqui na análise técnica. Então, ele segue replicando esse mesmo movimento. Então, é um papel que ele está descansando ainda. A gente precisa aguardar aqui uma retomada, né, e fazer uma reversão, mas é um papel que eu acredito que para o médio e longo prazo é um papel que tende a se recuperar, ainda mais com a alta da taxa de juros que a gente vem que deve acontecer mais para frente, até para a gente controlar aí os efeitos da inflação. Mas, por enquanto, para quem está querendo comprar de imediato, precisa aguardar um pouquinho mais, porque a cotação ainda está abaixo ali
da média móvel de preço, e ele ainda está vindo aqui de um pequeno canalzinho de baixo. Então, para quem está querendo comprar agora, eu aguardo esperar mais um pouquinho, porque o papel ainda pode ter mais uma pequena desvalorização nos próximos dias, e aguardando essa retomada da reversão, aí sim é um papel que eu vejo com bons olhos aí para o médio e longo prazo. Show de bola, então. Ó, vamos trazer aqui, Debs, acho que você tem aí os setores, né? O setor todo, ó, BID 11 está subindo agora 1,58, BID 3, 0,88, Rafa, BID 4, 1,81 de alta. Banco Pan está subindo 5,55%, BPAC 3 sobe 2,49%, enquanto BPAC 5 está subindo agora, nesse momento, 4,83%. Todos os bancos digitais hoje estão subindo, e vamos dar uma olhadinha aqui só nos bancões, como é que estão hoje aqui, ó, cenário tudo verdinho hoje aí para os bancões. O dia está bem mais tranquilo de ontem para cá, hein, Rafa? Olha só, Sambi 11, 1,68 de alta, Sambi 4, 1,56, Sambi 3, 1,87, Itaúsa 1,66, Itaúsa 4, 1,97, Itubi 3,2, mais 2% de alta, Itubi 4, 2,18, Banco do Brasil 2,65, e Bradesco, BBDC 3, 2% de alta, e BBDC 4, 1,74% de alta. Exatamente, né, o Debs, passando aqui até para dar mandar um beijo aqui para a galera do chat, né, o Georrante falando aqui, like 855. Gente, hoje é uma super quarta, e super quarta merece o quê? Vocês sabem a regra, né? O super quarta, ela tem que bater no mínimo 1.000 likes. 1.000 likes, né? Acho que nada mais que justo, né? Uma programação estendida aí, trazendo para você tudo do bom e do melhor, para você saber como você vai se portar em relação aos seus investimentos aí. Então, gente, senta o dedo no like. Ó, tem 465 pessoas assistindo agora. Você já deixou seu like? Vai lá, deixa seu like. Você já segue, já é inscrito na BMC News aqui? Tenho certeza que alguém aqui esquece, né? Porque eu também, gente, tem dia que eu também esqueço isso. Então, manda bala aí, vamos que vamos. Ó, a Ananda Vasconcelos mandando programa incrível. Um beijo, Anandinha. Tamo junto, viu? É isso aí, a Anandinha que voltou de férias hoje. Um beijo pra ela aí. Tamo juntasso. Bom, vamos trazer aqui então, ó, a gente tava falando agora, né, de BID 11 do Matheus Calado, e aí, então, depois, logo após, aí tinha Hapvida, né, que já foi, então vamos com ela. Ô Debs, acho que você ainda não conhece, né, a tradição aqui. Toda vez que ele está no chat, eu sei qual é a ação da empresa que ele é dono. O grande Elder, sabe qual que é a empresa que ele é dono? Qual Debs? que é? MYPK3, ele é dono da IOSP Maxiona, da IOCP Maxiona, também conhecida como IOSP ou IOSPinho, né, como alguns analistas falam. Por quê? Porque toda vez ele pede MYPK3. Então, por favor, Henrique, se você puder analisar pra gente aí, MYPK3. O Henrique, inclusive, a última vez que ele veio no grande BMC Now, acho que ele deve ter analisado, não analisou não, Henrique? Essa aqui eu confesso que é a primeira vez que pedem para eu analisar esse ativo, viu, Rafa? Nossa. Vamos dar uma olhadinha. A empresa aqui, é exclusiva, né? A empresa é exclusiva do Elder. Esse aqui é exclusiva do Elder, é a primeira vez que pedem aqui para analisar esse ativo. Esse aqui é um ativo, quem comprou, eu aconselho aqui a manter a posição comprada ainda, é um ativo que ele já vem de uma alta aí. Vamos ver aqui, ó. Se a gente pegar desde esse momento aqui que ele fez a reversão até a cotação de hoje, esse ativo já se valorizou 26% se a gente pegar desde lá de dia 17 de agosto. Então, é um ativo que já está bem valorizado aí, pensando ali no curto prazo, tá? Investidor que está pensando em entrar nesse papel, ele está chegando bem próximo aqui da região do topo. Essa região aqui é bem preocupante, porque, vamos diminuir aqui, ó. Geralmente, quando o ativo ele alcança um primeiro topo, ele tende a fazer um descanso. Então, o ativo ele vai chegar aqui perto dos 17,90, 17,91, e aí ele vai formar aqui, ó, vamos aumentar aqui o zoom para ficar mais fácil. Quando o ativo chegar nessa região aqui de preço, dos 17,90 aqui, 17,88, 17,90, ele vai formar aqui uma região de resistência. O que é essa região de resistência? É quando a gente une três topos aqui, o ativo ele tende a bater nessa linha e tende a cair. Desenhe, Henrique, para ficar mais fácil para quem está acompanhando a gente, ó. Então aqui ele teve um toque, aqui ele tocou duas vezes essa linha, e aqui ele quase tocou pela terceira vez, e aqui ele pode bater pela quarta vez de novo. O que tende a acontecer? Tá vendo que todas as vezes que esse ativo bateu aqui em cima, ele caiu, ó, caiu uma vez,
caiu aqui de novo. Então pode ser que ele chegando mais ou menos nessa região de preço, ele siga esse movimento ao contrário e siga aí um movimento de queda devolvendo parte dessa alta. Então a gente precisa acompanhar aí se ele vai romper essa região aqui de preço. Caso o ativo rompe essa região aqui, mais ou menos do 17,90, ali 17,91, se a gente diminuir aqui o tempo gráfico, a gente vai ver que tem um topo maior lá em cima na região de 24,03 ali, mais ou menos na região entre 23 a 24, que ele deve seguir como preço-alvo. A gente pode ver aqui também que ele vem aqui de um canal de alta, se a gente passar uma linha ascendente aqui, unindo os últimos topos e fundos. Então, é um ativo que vem de um canal de alta. Então, mas para o investidor ainda que quer entrar nesse papel aqui, espera um pouquinho, porque pode ser que ele chegando aqui, batendo aqui nessa resistência aqui, ele deve devolver. Mas para quem está comprado no papel, pode manter aí, porque ele ainda está em forma ascendente aí. Vamos dar uma olhadinha aqui no semanal, para a gente ver como que está esse papel, pensando em um médio e longo prazo. É um papel que a gente pode olhar aqui, que ele está vindo aqui de uma forma ascendente, num pequeno canalzinho aqui de alta, então isso é muito bom para o investidor que está comprado nesse papel. Ele ainda tem 2 topos aqui como alvo. Quem tem, mantém o papel aí, porque é um papel que ele está seguindo firme aqui. Se a gente for ver aqui embaixo também, o volume de negociação dele está bem acima aí da média de volume de negociação. Quem tem, mantém o papel, que é um papel aqui que ele está num bom movimento aí de alta para o investidor que está comprado aí. É um papel exclusivo, é um bom papel exclusivo, hein? O cara acertou na mão esse aqui, hein, Rafa? Ah, acertou. Acertou aí o Helder. Grande Helder, um beijo para ele, né? Tem 2 pessoas que sempre estão aqui, sempre pedem as mesmas empresas, né? Tem o Helder que pede em YPK3 e tem o grande Geohunt, um beijo pro Geohunt, inclusive, que sempre pergunta de local web. Mas antes de perguntar de local web, queria já chamar a Débora aqui, né? Porque a Débora tá com ali o gráfico do setor de varejo. É isso, Débora? Varejo, exatamente, porque eu tô vendo a Via hoje numa queda aí desde de manhã, viu, Rafa? Aliás, eu até questionei para o senhor Marco Saravalli se isso também seria uma correção. A gente que viu o Via ontem também subindo bem. Hoje caiu 1,82% desde o período da manhã. Eu queria que ele pudesse dar uma olhadinha aí na Via, porque se a gente olhar para todo o outro setor, né, para todo o restante do setor, com exceção de Amer 3, Lojas Marisa e Arezzo e Lame 4, né, todo que aí está junto com Via nessa queda, todo o restante do setor está subindo aí, mas Via está caindo, né? Então, assim, o que está acontecendo? Claro, vem de novo, né? A gente tem Copom daqui a pouquinho, a gente sabe que com juros mais altos, menos poder de compra, isso pode realmente, né, penalizar um pouco o setor. Mas existia uma precificação lá atrás já em relação a isso. Mas o que seria então? Pode ter sido uma precificação ou você acha que ainda Via pode cair um pouco mais aí nesse curto prazo? É um papel, vamos por aqui no gráfico, Via 3, é um papel que ela tende a ser prejudicada pelo setor muito por conta da alta da taxa da Selic, como a Débora acabou de explicar. O setor de varejo é um setor que ele tende a ser prejudicado por conta com o aumento da taxa de juros, diminui ali o poder, o consumidor tende a gastar menos com roupa, com vestuário e com esses tipos de bens assim que a gente vamos considerar, entre aspas, mais supérfluos, né? E a gente também tem a elevação aí da inflação, os produtos começam a ficar mais caros, então é um setor que tem que ser muito prejudicado. Boa parte do setor, ele vem sendo prejudicado justamente pela essa sequência que a gente está tendo do aumento da taxa Selic e também da alta da inflação, o aumento da taxa Selic justamente para poder tentar controlar o aumento da inflação. Se a gente olhar, é um papel ali que durante a pandemia veio super bem, se a gente puxar aqui o histórico, vamos dar uma olhadinha aqui, puxar aqui o gráfico para a gente dar uma olhadinha no histórico de cotação desse papel. Então, deixa eu aumentar aqui, ó. É um papel ali que durante o ano passado veio super bem. Se a gente pegar desde agosto, vamos ver aqui quanto que esse papel se valorizou, pegar aqui de abril até mais ou menos ali julho de 2020, a gente teve uma alta de quase 430%, teve uma boa valorização ali, e agora ele vem devolvendo parte
dessa alta, muito por conta do efeito do nosso cenário mesmo da taxa de juros. É um setor que, se a gente olhar aqui, ele vem de um canal de baixa, tentou quebrar aqui essa LTB, fazendo esse movimento de alta, mas devido a toda essa preocupação com a taxa de juros também, ele acabou não tendo força suficiente para recuperar e quebrar aqui essa LTB, devolvendo aí, fez essa bandeirada para baixo, que a gente fala no mercado, que é quando a ação ela vem desse movimento de queda, tenta subir aqui, ela faz esse movimento aqui, a gente chama de bandeirar para baixo, e ela está replicando todo esse movimento de queda aqui. Se a gente olhar aqui, vamos aumentar aqui o zoom, para quem está em casa, se estiver assistindo, ó, a gente pode ver aqui, ontem o papel teve uma alta aí de 11%, mas hoje já está devolvendo parte do ganho. Vamos olhar aqui no semanal para a gente ver ali um médio prazo mais ou menos, ó. A gente pode ver que, pensando no médio prazo também, o papel está muito abaixo aqui, está bem descontado, abaixo da média de preço, está aqui a 8,85, e a gente vê aqui também que o volume de negociação ainda está baixo aqui, um pouquinho desgrudado aqui da linha de volume médio de cotação. Muito por conta de todos esses problemas que a gente vem tendo também, e muito por conta da alta da taxa Selic para tentar controlar a inflação, mas é um setor que ele tem que ser muito prejudicado por conta do aumento da taxa de juros, Débora. Maravilha. Henrique, tem o Diego Paganini também, eu acho, não sei se era o Gustavo, se era o Iago, que estavam pedindo aqui para dar uma olhadinha em Intelbras. Aliás, gente, Intelbras que ontem teve aqui ao vivo, tá? Com uma Hannah no BMC Business, ela conversou com o pessoal lá da Intelbras sobre a companhia, sobre, né, a expectativa da companhia, e não só para o próximo trimestre, mas também aí já para 2022. Então, vocês podem acompanhar isso aí, claro, no nosso portal, aí nas nossas playlists, no nosso site, e também agora o Henrique dá uma olhadinha em Intelbras para poder passar para o pessoal. É um ativo que a gente olhando aqui, ela tem uma cotação, né? Ela entrou ali, começou a ser negociada na Bolsa ali em fevereiro de 2021. É um papel que desde a sua listagem ele vem repercutindo muito bem. Se a gente pegar aqui, ó, desde a abertura até hoje, vamos ver aqui, ela já teve uma valorização aqui de 72%. Isso a gente está falando desde o começo do ano, de fevereiro de 2021 até a cotação atual, de R$ 31,58, mais ou menos, que é a cotação que a gente tem hoje. Isso a gente está falando que ela teve ali o capital aberto a 18,23, mais ou menos, aqui, pelo que a gente está vendo aqui no histórico gráfico. Então, é um papel que está se valorizando bem. Graficamente ainda tem poucos dados assim. A análise técnica, a gente interpreta o movimento gráfico passado e aí a gente faz as projeções com base nos padrões gráficos, nas figuras, mas por ser um papel recente, listado há pouco tempo, a gente ainda tem poucas informações aqui para a gente conseguir extrair mais dados para fazer essas projeções. Mas é um papel que aparentemente está vindo aqui no canal de alta, está performando muito bem, mas graficamente, por ser um papel novo, ele ainda traz poucos padrões, vamos dizer assim, para a gente conseguir projetar se é um papel que se ele tende a seguir nesse ritmo de alta, ou se pode vir uma reversão, muito por conta de ser um papel muito novo, mas é um papel que vem se performando muito bem, Débora. Maravilha. Rafa, mais algum pedido do pessoal do chat? Tem, vamos seguir aqui então a ordem, né? Porque senão o pessoal vai vir aqui na BMC me bater, né? E eu não gosto de briga. Então, vamos lá. Ó, bom, a gente estava falando agora há pouco, né? Vou até trazer aqui, ó. CEMIG já foi? Acho que não, né? CEMIG ainda não foi. Ainda não. Eduardo Pereira pediu aqui CEMIG 4, por favor. CEMIG é um papel que está vindo muito bem. Se a gente for diminuir aqui o tempo gráfico, a gente vê que ele está num forte canalzinho de alta aqui. Ele vem aqui performando muito bem. É um papel que
O setor de energia, ele veio de uma queda recente, muito por conta das preocupações agora com essa parte de saneamento e esse risco da crise hídrica que a gente estava vendo. Isso é um papel que ele estava vindo de um movimento de alta, né? Se a gente pegar aqui desde março até junho, onde aumentou a preocupação ali com a crise hídrica. Então, é um papel que o setor, ele teve um período ali que o setor acabou tendo um impacto muito forte, mas é um papel que ele está se recuperando bem. Vamos só dar uma olhadinha aqui, ó, diminuir o tempo gráfico. A gente pode ver que ele está chegando mais ou menos aqui, essa região aqui a gente pode falar que é o topo histórico. O que é esse topo histórico? É a região de cotação máxima que esse ativo chegou a ser cotado. Então, se a gente olhar aqui o histórico, ele está aqui na região do topo histórico, que é a cotação máxima que esse ativo já chegou, e esse ponto aqui é um ponto de bastante atenção para o investidor, porque o que acontece? Vamos pegar aqui, por exemplo, lá em 7 de junho, esse ativo chegou a ser cotado mais ou menos na faixa de preço de R$ 13,96. E quem comprou esse papel nessa faixa de preço, ele viu a ação se desvalorizando. E o que acontece? Muitos investidores sofrem de um viés. E o que é esse viés? Quando esse investidor chega a ver essa cotação nessa mesma região de preço aqui, que foi quando ele comprou lá no passado, ele tende a se desfazer rapidamente dessa ação quando ela recupera esse preço. E esse movimento de venda que os investidores tendem a desfazer, quando ele compra aqui e vê o papel fazendo essa queda, faz com que aumente o volume de vendas desse ativo. Então, geralmente, quando o ativo ele tende a chegar perto dessa região do topo histórico, é uma zona que a gente fala para o investidor ter cuidado, porque se não tiver um volume comprador muito forte, esse papel ele tende a reverter esse movimento de alta e ele tende a seguir em queda, igual a gente pode notar aqui, ó, que aconteceu nesses dois períodos. Ó. Aqui aconteceu isso, ele chegou nessa região de topo e ele fez esse movimento aqui de queda, ó, e aqui é a mesma coisa, ele chegou aqui nessa região de topo histórico e aí ele devolveu aqui esse movimento de queda. Então, é uma região que o investidor tem que ter um pouquinho de cuidado, justamente por conta dessa possível reversão que a gente tem aqui. O ativo aqui, ó, ele tá tentando fazer uma bandeirada aqui, ó, ele veio desse movimento de alta, fez um descanso e tá tentando replicar, mas como a gente pode ver aqui, ó, hoje o ativo chegou aqui, cotação máxima aqui dele, ó, a 14,20. Vamos dar uma olhadinha aqui no tempo gráfico de uma hora. Ele até tentou aqui, ó, ultrapassar essa região, mas no começo do dia, mas ele veio devolvendo aqui, ó, no finalzinho agora da tarde, a parte da alta que teve lá no começo do dia. Então, é uma região aqui que o investidor tem que tomar um pouquinho de cuidado. Se a gente diminuir aqui o tempo gráfico, a gente pode ver uma possível formação aqui de um Camping Handle. Esse Camping Handle é uma figura gráfica de continuação, onde o ativo ele vem de movimento de alta, ele faz aqui um fundo arredondado, seguido de um segundo fundo arredondado. Essa figura gráfica ela é uma figura de continuação, que caso o ativo ele rompa essa faixa aqui, ele deve replicar aqui essa pernada de alta que a gente fala na análise gráfica, mas a gente precisa esperar aí, confirmar o rompimento aí da faixa etária mais ou menos aqui na região de 14,20, mas pelo que a gente está vendo aqui, ele não teve força suficiente para romper essa região e está devolvendo parte do ganho. A gente precisa acompanhar um pouquinho mais esse papel para ver se ele dá um possível gatilho de entrada aí, mas é uma região que o investidor que está pensando em comprar esse ativo agora, tomar um pouquinho de cuidado aí para acabar não sofrendo aí com a reversão desse ativo, Débora. Perfeito, então, Henrique. Ó, vamos trazer aqui então, ó, o Trader MD veio aqui, né, perguntando sobre se você teria tempo para analisar, né? Você poderia analisar, e eu nunca vi isso, né? É gold versus dólar, né? Ouro versus dólar. Não sei se tem como fazer esse tipo de análise. Aí você consegue, Henrique? Eu acho que é XAUUSD, né? XAUUSD. Se você puder analisar para a gente aí, será que tem como? Se não, a gente volta para os tickers aqui, viu? Sem problema algum. Consigo. Deixa eu só trocar aqui o tipo de gráfico. Pelo que eu entendi, é que a gente faz uma comparação aqui para ver os dois, né? Qual que é o ticker? O cara é fã de análise técnica mesmo. XAU e USD. XAU
Isso. Que é Gold, né? Que é o USD, isso aí. Vamos comparar aqui ele com o USD-BRL. Ó, vamos olhar isoladamente aqui esse gráfico aqui, porque esse aqui ele já faz a comparação direta de ouro versus dólar. Eu tinha entendido para comparar os dois, mas esse aqui já serve. A gente olhando aqui, esse aqui ele é um índice aí que ele já faz a comparação direta entre ouro e dólar. A gente pode ver aqui que ele está vendo num pequeno canalzinho aqui de baixo. A gente pode até olhar aqui o volume comprador, está muito abaixo. O volume, essa linha aqui que eu estou passando o sinalizador para vocês, essa linha azul, ela é a linha a linha TPV, né, que a gente fala que é tendência para esse volume. Ela mede a força compradora e vendedora de um ativo, enquanto essa linha vermelha aqui, ela é a linha média de cotação ali daquele volume. Então a gente pode olhar que ele está bem abaixo aqui, e ele está fazendo aqui um canalzinho de baixa. Se a gente parar aqui, puxar um traço aqui, juntando essa linha, ele vem aqui querendo fazer um canalzinho de baixa. Então, é um índice aqui de comparação, ainda tem queda, é um índice que ele está em baixa. Hoje ele está com uma queda caindo um pouco, né, 0,40. Se a gente olhar aqui no gráfico semanal, ele confirma aqui para a gente essa tendência de queda, formando aqui, ó, a continuação desse pequeno canalzinho aqui de baixa. E a gente tem sofrendo muito também, né, o dólar, ele veio caindo bastante aí nos últimos tempos, tá tentando ganhar força agora. O ouro, ele é um ativo que o investidor tende a usar muito também como forma de proteção em movimentos de crise. No Brasil, a gente ainda está passando por alguns momentos conturbados, né, referente a problemas fiscais, referente também a gente teve esse pós-pandemia, ainda estamos recuperando um pouco. Então o ouro é um ativo que tende a se performar bem, como a gente fala que é hedge, né, que é um meio de proteção, mas é um ativo que o índice aqui ele vem de um pequeno canalzinho de baixa aqui, e aparentemente ele deve, pela gente olhando aqui, ó, o volume de negociação é um ativo que eu acredito que ele deve performar ainda seguindo nessa tendência de baixa aí pelas próximas semanas. Está muito abaixo aqui da média de volume se a gente olhar aqui o gráfico semanal. Perfeito, então, Henrique, bom, se você puder voltar a sua câmera aqui para a gente ir encerrando, mas antes eu queria chamar a grande Débora, que tem o fechamento do dólar, né, ô Debs? Exatamente isso que o Rafa fala, a gente já está encaminhando o fechamento. E aí a gente quer dar um tchau para você. Tua participação, a gente vai atualizar daqui a pouquinho aqui o fechamento já do mercado. Obrigada pela sua participação, contamos sempre, né, Rafa, com você por aqui. Henrique, até uma próxima, hein? Imagine, eu que agradeço a participação. Obrigado, Rafa. Obrigado, Débora. Prazer estar aqui com vocês. Até mais. E vamos lá, Rafa. Olha só, o dólar fechou em alta, aí 5,30. Ficou em 5,30, alta 0,34%. Depois aí dessa fala do Jeremy Powell aí, depois que deixou esse tapering para novembro, né? Então, a moeda americana conseguiu aí, depois de ter ainda ficado no 0 a 0 aí durante o dia, deu aí, então, uma respirada para quem tem investimentos lá fora, para quem quer ir para Disney como nós, e vamos ter que esperar um pouco mais. A gente se deu mal. Mas é isso, Rafa. E o Ibovespa, Rafa? Olha só, o Ibovespa ficou aí, conseguiu sustentar, deixa eu só mudar aqui, que aqui estava o dólar para o pessoal ver, tá, gente? Ó, ficou o Ibovespa ele ficou no 1,84%, né, de alta. Exatamente, o Ibovespa fechou em alta, olha 112 só. mil. Alta de 112 mil pontos, a gente conseguiu manter esse 112, na verdade, estamos no aftermarket agora, mas a gente conseguiu fechar no alta de, às 5 horas, a gente ficou uns quase 2% ali, 112 mil, a gente consegue sustentar até depois fechar realmente esse aftermarket aí, mas 112 mil, viu, Rafa? Para quem passou naquele desespero da segunda-feira, meu Deus do céu. Então é tudo isso, né, Rafa? Se a gente olhar aqui no nosso mapa de calor do Profit Pro, fica bem fácil de entender. Bom, se a gente pensa que num volume de negociação, olha só, vou até mudar aqui, e como disse o Marcos Saravalli, não é difícil de entender o nosso mapa de variação, o nosso mapa de calor aqui do Profit Pro da Nelogica. Quanto maior o quadradinho,
maior o volume, né, de negociação onde se concentra a maior parte do dinheiro. Então, maior peso de negociação, Vale Petrobras, ou seja, alta do minério, alta do petróleo. Vale aí ficou no maior volume de negociação do dia, Petro 4, né, em seguida. A gente também teve aqui a B3 hoje, no maior volume de entre os maiores volumes de negociação, 5,17%. Bancos aqui, ó, Itaú 4, Banco do Brasil, né, a gente também teve aqui Bradesco, Prio 3 aqui junto, né, no setor de petróleo, ainda que siderúrgicas com CSN, Usiminas, Gerdau Metalúrgica, então assim, todas as siderúrgicas por aqui, olha, Itaúsa aqui também no setor de bancos, ou seja, setor de bancos, petróleo, siderurgia, mineração, alguns papéis só de varejo, como Lojas Renner, como tá aqui no cantinho, mas não muitos papéis aqui de varejo, não. Varejo tem mais aqui, ó, por exemplo, Magazine Luiza, que está ali, Amer 3, Lame 4. Acredito que muito mais é nessa expectativa do Copom, que é o que a gente fica agora, né, Rafa, na expectativa que nesse finalzinho do dia, daqui a pouquinho, deve ser anunciada a decisão do Copom logo mais às 18h30, normalmente já sai aí, já é anunciada a decisão, né? Se não houver nenhuma surpresa, né, Débora, 18h30. Inclusive, Débora, a gente estava falando, né, do macro aí, né, tem notícia lá de Brasília, né, porque a gente também está de olho, né, também na questão da Covid-19, né, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, testou positivo para a Covid-19, ele havia jantado, né, antes de fazer o teste com o primeiro-ministro da Inglaterra, né, do Reino Unido, o Boris Johnson, e também com o Guterres, além de ter jantado com, obviamente, o presidente Jair Bolsonaro. E aí, a comitiva do presidente Jair Bolsonaro foi orientada pela Anvisa a ficar isolada, né? Foram 4 instruções que deram, né? O desembarque no Brasil de forma a expor o mínimo possível de pessoas em ambientes, isolamento de 14 dias após o último dia de contato com o caso confirmado de Covid-19, cumprimento de isolamento na cidade de desembarque no Brasil, evitando novos deslocamentos até que tenham ultrapassado o período de transmissibilidade do vírus, e também vai refazer os testes de Covid-19 no Brasil. E veio a notícia agora que o presidente Jair Bolsonaro, está isolado no Alvorada, né, no Palácio do Alvorada, mas está também assintomático, né, não tem nenhum sintoma ali, então né, enfim, nada aí de Covid-19, né, aí todo mundo aí de olho em toda essa movimentação. O Ministério da Saúde afirmou também, né, que a comitiva que foi aos Estados Unidos vai permanecer em isolamento. Todos repetirão o teste PCR no 5º dia após o contato com Queiroga, né, e se for negativado, todos serão liberados do isolamento, e a previsão é que os testes PCR sejam feitos no sábado à noite ou no domingo de manhã. Então a gente vai permanecer atento aí a toda essa situação, né, que envolve, enfim, toda a comitiva do Brasil lá na ONU, né, Débora? Curiosamente ou não, Rafa, eu sei que a gente está roubando aqui o minutinho da Hannah, essa não é a primeira vez que uma comitiva aí brasileira, né, uma comitiva aí do presidente Jair Bolsonaro vai até os Estados Unidos e acaba confirmando aí para a Covid-19. É isso, vamos lá, porque a Hannah Beltrão tá chegando aí com a Padtech hoje, né? A Padtech com certeza vai trazer mais notícias aí, mais atualizações para vocês com a Hannah Beltrão no BMC Business. Daqui a pouquinho a gente também, né, volta, né, na programação com o Copom, com a decisão do Copom na cobertura especial. Mas, Rafa, também tem aí, claro, notícias no nosso portal, né, Rafa? Exatamente, a gente tem notícia do portal sempre minuto a minuto ali, totalmente refrescado, atualizado, né? Você fica de olho aqui na BMC, né? www.bmcnews.com.br. Já temos notícia lá de toda a declaração do presidente do Fed, né, o Jerome Powell. Temos também a ata do FONC, né, também ali totalmente bem explicada para vocês. E também, né, quando sair, assim que sair, você vai ter aqui a cobertura na TV da BMC e também no portal, né, ali tudo que rolou, né, qual foi a ata ali do Copom, né, o que o Copom decidiu e também o que isso vai afetar nos seus investimentos. Uma matéria extremamente rápida, bem feita, especial, para você ter ali em primeira mão. Saiu a Selic, o que eu faço agora? Você vai ver tudo isso lá no portal da BMC News. Então, quais setores serão impactados? O que vai mudar? Qual é o cenário? Quem vai cair? Vai continuar essa série aí, né, de reajustes? Vamos ver daqui a pouquinho, né, Rafa? E fique agora aí, então, com o BMC Business e a Hannah Beltrão. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, Rafa.